Como é que diz a verdade A prática? salvação é um ato da graça soberana de Deus, É um ato da graça soberana de Deus, não é isso? pelo mérito de Jesus Cristo, Pelo mérito de Jesus Cristo. e não vem de obras humanas. E não vem de obras humanas. Então, aqui nesta verdade prática, queremos dizer aos irmãos que de imediato o autor ele já está rebatendo a doutrina do islamismo, a doutrina do mormonismo e as doutrinas das testemunhas de Jeová. Mas também rebate as crenças hinduístas, como bem outras religiões antigas orientais, que na verdade sempre enfatiza a salvação por meio das obras, por meio dos méritos. E quando nós lemos Isaías 64:4, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, não há na Bíblia qualquer ênfase meritória da parte do homem como meio para se salvar, não é isso? Ou seja, não há salvação pelos méritos humanos. De modo que a teologia da salvação daqueles que seguem a Bíblia, em especial o Novo Testamento, é uma teologia que centraliza Deus manifestando a sua salvação pela sua graça. Não há na Bíblia, não há salvação meritória por atos dos homens. A Bíblia não ensina salvação como o islamismo, peregrinação a Meca, jejum, oração, crer só em Alá. A Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina salvação na confiança humana, na confiança de doutrinas dos homens. A Bíblia não ensina salvação pela ação humana própria. Toda a salvação à luz da Bíblia, ela é meritória através de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Nós não podemos produzir a nossa salvação. Nós podemos ter obras de salvos, mas nós não podemos produzir salvação. É por isso que a Bíblia diz em Tito 3,5: não por obras de justiça praticadas por vós mesmos, mas sim pelo lavar regenerador, santificador do Espírito Santo de Deus. A nossa salvação é pelos méritos de quem? De Cristo, e nunca pelos méritos humanos. Qualquer igreja, qualquer movimento que ensina que a perfeição humana, que a obra humana, que a escolha humana, que os méritos humanos salvam, nós já podemos fazer o quê? Descartar, que é pura heresia, ok? Então, esse na verdade é o tema abrangente dessa lição, que a salvação não é obra humana. Se a salvação fosse obra humana, toda essa história de expiação, Jesus morrer na cruz, toda essa história de que ele salva, está sendo mentirosa, porque o homem é salvo pelos seus próprios méritos e não pelos méritos de Cristo. Então, olha, essa lição ela é fundamental e nós iremos falar hoje sobre essa questão. E eu convido você, convide sua mãe, convide seu pai, convide também os heréticos para ouvir a palavra de Deus, ok? Então nós vamos à leitura do texto. Efésios capítulo de número 2, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos
fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Essa é a leitura que o pastor acabou de ler, pastor Luiz, e nós temos aqui uma temática do verso 1 a 10 do capítulo 2 de Efésios. Aqui nós colocamos a salvação pela... É disso que essa perícope, essa passagem, essa porção bíblica está tratando. A salvação é pela graça. Quando nós usamos pela graça, eu preguei agora lá em Brasília, eu falei pela fé. Pela graça, isso aqui é uma instrumentalidade, ok? Compreenda que essa palavra charis, graça, aqui no texto bíblico, ela é a fonte e a fé é o meio. A graça é a fonte e a fé é o meio. Porque pela graça sois mediante o quê? A fé. Essa graça, ela é o dom, ela é o favor o que eu não merecia, o que você não merecia, o que nós não merecíamos, o Pai manifestou a graça dele. E quando se fala de graça, está se falando de um favor que nós não. Então, salvação não é mérito, não é porque eu merecia, é porque o amor de Deus é maior, é grande. Então,